Josué, adorando ao Senhor. Rádio Popular 5h45. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Eclesiastes 12:1. Continue ligado. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Começa agora pela Rede Popular de Rádios, ao vivo, para todas as nações, o culto, falando de Jesus. Uma palavra de fé e esperança para seu fim de tarde. Você precisar de um amigo pra te livrar e estar sempre contigo, é só me chamar. Quando você não encontrar resposta, pra você eu vou abrir uma porta. Eu vou te ajudar. Quando você vê que ninguém te entende, já chamou por todos e ninguém te atende, já gritou por socorro, mas ninguém quis te socorrer. Eu sou o Deus que conhece tua vida, eu vou mostrar a porta de saída. Vou provar que em nenhum momento eu me esqueci de você. Eu sou o Deus que conhece tua vida, eu vou mostrar a porta de saída. Vou provar que em nenhum momento eu me esqueci de você. É só me chamar, filho, eu te respondo. Às vezes fico em silêncio, mas jamais te abandono. Tuas lágrimas pra mim é algo valioso. Vou lutar ao seu lado e sairás vitorioso. É só me chamar, filho, eu te respondo. Às vezes fico em silêncio, mas jamais te abandono. Tuas lágrimas pra mim é algo valioso. Vou lutar ao seu lado e sairás vitorioso. Você precisar de um amigo pra te livrar e estar sempre contigo, é só me chamar. Quando você não encontrar resposta, pra você eu vou abrir uma porta. Eu vou te ajudar. Quando você vê que ninguém te entende, já chamou por todos e ninguém te atende, já gritou por socorro, mas ninguém quis te socorrer. Eu sou o Deus que conhece tua vida, eu vou mostrar a porta de saída. Vou provar que em nenhum momento eu me esqueci de você. Eu sou o Deus que conhece tua vida, eu vou mostrar a porta de saída. Vou provar que em nenhum momento eu me esqueci de você. É só me chamar, filho, eu te respondo. Às vezes fico em silêncio,
vezes fico em silêncio, mas jamais te abandono. Tuas lágrimas pra mim é algo valioso. Vou lutar ao seu lado e sairás vitorioso. Vou lutar ao seu lado e sairás vitorioso. Vou lutar ao seu lado e sairás vitorioso. hoje que as muralhas vão cair ao chão. É hoje que você recebe a unção. Todo mal que está vindo contra você, Deus hoje põe por terra e faz você vencer. É hoje que você vai ser transformado. Todos os demônios estão sendo aniquilados. Começou agora, pode adorar. Tem milagre acontecendo aqui neste lugar. E se você adorar, Ele vai fazer. Você pode acreditar que vai acontecer. Eu sinto cheiro de milagre na congregação. Segure o anjo, não desista da vitória, irmão. Hoje um milagre vai acontecer. Hoje este lugar vai estremecer. Todos os demônios que impediam já caíram ao chão. Eu vejo a mão de Deus tocando o teu coração. Hoje tem poder,
Hoje tem milagre, hoje tem renovo, ele tem autoridade. Jesus entrou na guerra pelo teu favor. Grandioso Deus, eterno Pai, no nome do teu Filho único e amado Jesus Cristo, ao qual eu tenho uma imensa gratidão, por mais esse dia ao qual o Senhor permite, nos concede de podermos ouvir a tua voz, de podermos engrandecer o teu santo nome e dizer quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor cuida de nós e quanto que o Senhor nos chama a nós a estarmos com o Senhor na eternidade. Senhor Jesus, nesta sexta-feira, dia 12 de setembro, aqui agradecendo o Senhor por esse dia ao qual Ele me despertou, ao qual possa ter despertado a muitos, ao qual nesta tarde aqui posso dizer e bem dizer o teu santo nome, pois sei que tudo que assim me acontece, ou tudo assim que eu faço, ou tudo que realizo, está sobre a tua permissão, está sobre a tua vontade. Por isso, meu irmão, minha irmã, a você que nesse dia, nesta hora, está ao alcance da nossa voz, nós te convidamos a você também olhar para o céu, se assim você puder, fechar os seus olhos e falar: obrigado, Jesus. Eu sou grato por mais esse dia que o Senhor permite que eu possa estar sob a planta dos meus pés, que eu possa receber o fôlego de vida, que eu possa glorificar o teu santo nome. Bem, nós sabemos, não por mim, não por você, mas nós bem sabemos que nesta data de hoje muitos já nos deixaram. Uns nos deixaram para descansar no Senhor. Muitos nos deixaram para esperar a volta de Jesus, para estar com Ele na eternidade. A este que hoje estão descansando no Senhor, que foi assim que Ele permitiu, e não foi feito pela minha vontade, mas pela vontade dEle, para que possa estar com Ele. Sabemos também que muitos que nesse dia não pode mais estar no meio de nós, muitos não podem descansar no Senhor, mas muito possa estar exatamente na tua morte carnal, na sua morte física, na sua morte espiritual. Entre aqueles que o Senhor chama para descansar com Ele, nós sabemos que as pessoas aqui em vida, aceitaram o Senhor como único e eterno Salvador. Em vida buscaram exatamente andar na tua presença, se arrependendo dos seus pecados. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos gratos ao Senhor Jesus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele há de fazer ainda na minha e na sua vida. Por isso, meu irmão, não se desespere, não se abala, mas tenha no Senhor conforto a você que nesse dia de hoje, espalhado por esse país afora que é tão grande, espalhado por essas nações que são muito numerosas, que possa ter perdido o ente querido. Mas sei que vai ter a dor exatamente no peito, vai ter a dor exatamente de não poder mais ver, de poder não falar, de não poder mais ouvir esta pessoa. Mas Jesus te chama a você se alegrar com Ele, porque você vai estar sabendo que aquele vai estar com Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, a você que está nos ouvindo nesta noite, se assim você está passando por esse processo, conforta no Senhor.
Pede ao Senhor para enxugar as tuas lágrimas. Pede ao Senhor para derramar o teu Santo Espírito. E pede ao Senhor para que nesse dia você possa também estar com Ele. Pois o Senhor todos os dias nos chama, todos os dias o Senhor nos convida. Ele nos convida primeiro a nós termos o arrependimento de pecado. O Senhor nos chama a nós a pedir perdão dos nossos pecados. O Senhor nos chama para nós aceitarmos como nosso único e eterno Salvador. Por isso, meu irmão, minha irmã, falo essas palavras no meu sentimento carnal. Falo essas palavras no meu sentimento espiritual. Que o Senhor possa confortar meu amado, meu irmão, meu querido Nedilson, e toda a sua família, e todos os seus amigos, e toda a sua parentela. Nesse dia de hoje, nós assim estávamos nós fazendo aquilo que o Senhor nos requer de nós, orando pelos enfermos, orando pelos cativos, orando pelas famílias, orando pelos jovens, orando pelos casais. Mas nessa data de hoje, com a permissão do Senhor Jesus, a nossa querida, amada irmã, ela nos deixou, Adriana Salles. Sim, irmão, ontem estávamos nós neste culto ao vivo, aqui transmitindo a palavra do Senhor, quando aqui nós falamos em oração. Não é o nosso querer, não é o nosso desejo, não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. Paulo, assim, quando estava sabendo pelo Espírito Santo que a sua partida já estava próxima, ele confortou os seus amigos, ele confortou os discípulos de Jesus, e ele deixou uma palavra muito rica. Para onde eu vou, é gozo, é vitória, é vida eterna. Que a família do nosso amado irmão Nedilson, pelo Espírito Santo, também possa entender o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Não foi por causa da oração, não foi por causa... Não. É o Senhor que, enquanto o Senhor queria o desejo que nós fizéssemos, nós fizemos. E assim vamos continuar a fazer, mas na certeza que estamos fazendo não por obrigação, não estamos fazendo, está entendendo, por aparência, mas estamos fazendo por amor. Porque o Senhor requer que através da oração muitos são curados, muitos são libertos, mas tudo tem o tempo do Senhor. E o tempo do Senhor chegou para nossa amada irmã Adriana Salles. Que ela realmente, em vida, assim todas as vezes, me lembro como se fosse hoje. Nós entrávamos nesse horário, mesmo ela no hospital, mesmo ela na condição sendo medicada, mas ela buscava entrar na sala espiritual. Sempre estava ouvindo a palavra de Deus, ao lado do teu amado esposo, ao lado da tua amada mãe, ao qual ontem me lembro muito da mensagem que a irmã Fátima Salles nos colocou no culto de ontem. Oremos pela irmã Adriana, mas desejamos que seja feito a vontade do Senhor. Lembro desta frase na sala espiritual. E assim foi feito ontem para hoje, a 0 hora. Que o Senhor continue abençoando o irmão Nedilson, seus filhos, que ele continue firme na caminhada com o Senhor. Que realmente nós desprendemos da carne, mas devemos estar forte no Espírito. Amém? Agora são exatamente 18 horas e 5 minutos. Saudação de paz, meu amado irmão presbítero Jânio, ao qual foi convidado para trazer esta palavra introdutória de hoje, também o salmo de hoje,
assim seja feito. Um abraço, meu amado irmão, está aqui na sala, ao lado, nosso irmão Robson, que está aqui conosco, cultuando conosco aqui. Um abraço a minha irmã Marilac Salles, não sei se é parente, mas tem o sobrenome Salles, lá de Cerro, em Minas Gerais. Um abraço a minha irmã aí, Arlete Silva, lá de Montes Claros, Deus te abençoe. Minha amada irmã Graciane Tomás, lá do Paraná, que está conosco. Deus abençoe minha amada irmã Maria Laide, lá de Coronel Fabriciano, que também já está conosco nos ouvindo, com os ouvidos atentos para a palavra do Senhor. Quero aqui saudar a minha irmã Olinda Tavares. Eu não sei se é a primeira vez ou se é a segunda vez, mas que a irmã Olinda Tavares seja bem-vinda ao culto ao vivo falando de Jesus, nesta noite de sexta-feira. E no final do culto, nosso amado irmão, presbítero Diego, vai estar orando. Amém? No final ele vai estar orando aqui. Um abraço à minha irmã Luciana Souza. Louvado seja, também não sei de qual região que está a irmã Luciana, mas está conosco aqui em espírito, né? Como a nossa irmã também, que eu acabei de pronunciar o nome dela, Tavares aqui. Amém, meus irmãos? Então nós aqui agradecemos ao Senhor Jesus pela vida da irmã Olinda Tavares, tá certo? Ela está em algum lugar, o Senhor está vendo ela, o Senhor conhece ela como a irmã Luciana. Se é assim, a irmã se sentir no coração, sem problema nenhum, mas se quiser mencionar de qual região que está nos ouvindo no momento, mas vai estar ouvindo a palavra de Deus, fique à vontade, tá bom? Não tem obrigação nenhuma, só que nós gostamos de estar saudando o povo daquela cidade, como eu acabei de falar aqui, de Montes Claros, de lá do Paraná, Coronel Fabriciano, saudando todo o estado, a cidade, que o Senhor possa estar abençoando, amém? Um abraço à minha irmã Rose Protásio, lá de Salvador. Assim, nós agradecemos o Senhor pela vida desses irmãos que já estão conosco, nossa irmã Sônia Maria, lá em Cachoeira de Itapemirim, e também, nosso irmão Ademir Antunes, que está lá no Rio Grande do Sul. Deus te abençoe, meu irmão Ademir. Está ele com o convite para este sábado trazer a palavra introdutória e o salmo, se assim o irmão puder confirmar com um amém, para que nós já sabemos, e postar no grupo de comunhão, para que os irmãos neste sábado já está ciente. Amém? Deus abençoe. Amém? Glória a Deus, já está confirmado. Então, o irmão lá do Rio Grande do Sul vai trazer para nós. Bem, meus irmãos, são 18h08, tá? 18h08. Eu estou aqui exatamente recebendo nosso irmão Diego, ao qual nosso amado irmão Robson, assim, nos indicou, né? Nos informou. Está aqui o amado irmão pela primeira vez. Eu espero em Jesus que seja dessa prima, mas muitas outras vezes, amém? Nosso irmão Robson, ele veio pela primeira vez, tá certo? Mas Jesus puxou ele pelo pé e trouxe ele 2 vezes já. Amém? Puxou ele pelo pé. Amém, glória a Deus. Jesus puxa pelo pé para glorificar o nome dele, para louvar o nome dele, para adorar ele, tá? Né? É diferente daquela outra frase que as pessoas falam aí, né? Amém? Meus irmãos, vou fazer a leitura da palavra, amém? E depois, no final do culto aí, nós com certeza vamos estar orando pelos irmãos que estão presentes conosco. Amém? Glória a Deus. Palavra introdutória de hoje, o nosso amado irmão, exatamente, vai estar aonde que ele postou, palavra introdutória e tal, está no livro de Gênesis, o livro da criação, glória a Deus, Gênesis capítulo 3, e o versículo é o 9. O que diz este versículo? No início de tudo, assim diz o Senhor, chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde está? Aleluia! Eu vou pedir o Espírito Santo do Senhor para eu usar desse versículo, eu e o irmão Jânio também. Eu digo assim, chamou o Senhor Deus
a o Creito. E disse-lhe: onde está? E disse o Senhor Deus a todo o povo da terra: aonde vocês estão? Eu espero que vocês estão prontos para ouvir a palavra de Deus. Porque Adão, outrora, se escondeu do Senhor. Outrora, Adão achava que o Senhor não nos vê. Como você acha? Se você está fazendo algo ilícito, se você está praticando algo ilícito, que o Senhor não esteja vendo? Não, irmão, cuidado, você está enganado. Porque o nosso Deus é onisciente, é onipotente e é onipresente. Ele vê tudo, ele sabe tudo de mim e de você. Amém? Salmo 78, versículo, vamos lá, que o irmão postou, 54. Diz assim o salmista. Olha o que o salmista fala para nós nesta noite de sexta-feira. Vamos lá? Ele diz bem assim: e os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, meus irmãos, vamos então liberar aqui a palavra do Senhor Jesus, que o irmão vai estar trazendo para nós, com certeza, aquilo que o Senhor quer. E o que o Senhor quer? Que nós estejamos com o ouvido aberto, com o coração quebrantado, para ouvir o que Ele quer falar. O irmão Diego está aqui, pessoa física, mas pelo Espírito de Deus, o Senhor vai colocar na boca dele as palavras. Jeremias capítulo 1, versículo 9, parte B. Eis que coloco na tua boca as minhas palavras, para que o homem não fale aquilo que ele quer, mas ele fala o que o Senhor quer. Por isso o Senhor falou: Adão, onde que tu está? Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra? Rádio Popular 6:13. Eleve a sua mente e ouça neste momento no culto Falando de Jesus, a palavra de Deus, com o mensageiro da noite. Uma alegria com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma rica oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido nesta noite. Louvo ao Senhor, porque Ele tem nos concedido um dia abençoado. Também agradeço a rica oportunidade do nosso irmão Djalma, também pela vida do presbítero Robson, que Deus venha abençoar. Também desde já agradeço ao meu pastor Maxwell, aonde congrego ali no Ministério IEADMES, ali em Praia Grande.
pastor presidente, pastor Délio Nascimento, aqui da Serra, amém? A palavra se encontra no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Onde é um tema muito conhecido, onde o tema é a luz deste mundo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Nós vemos que esse evangelho, o evangelho de João, ele foi escrito em 90 a 100 depois de Cristo. João escreve esse evangelho, ele é autor, né? Nós vemos que o evangelho de João ele é representado pela águia, segundo a visão do livro de Ezequiel, também descrito no livro de Apocalipse. Nós vemos ali que Jerônimo ele pega o livro de João e ele faz a referência da águia, porque ela voa longe, né? E nós vimos que Jerônimo, ele é um dos teólogos, um dos sacerdotes da Igreja Católica, onde ele traduziu a Bíblia hebraica e grega, né, para a Vulgata, para o latim, para a língua daquele tempo. Mas nós vemos que o texto, onde está descrito João capítulo 8, versículo 12, ele traz um tema onde nós temos uma direção. E essa direção é a luz deste mundo. Nós vimos que João, ele relata, depois de Jesus Cristo ter uma conversa com os fariseus, aonde os fariseus ele traz uma mulher adúltera para que ela fosse apedrejada pelo seu pecado, pelo seu deslize. E mesmo assim, Jesus, ele não julgando, mas olhando fitando os olhos daquela mulher, Jesus, ele olha com um olhar de misericórdia para aquela mulher e diz aos seus acusadores: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então nós vimos que Jesus ele chama a atenção também nos nossos dias de hoje, porque muitas das vezes nós olhamos com um olhar de julgamento e não sabemos o que se passa pela vida do seu próximo, o que o seu próximo está passando, o que está acontecendo em sua vida, mas nós queremos apenas julgar pelo seu erro, pela sua falha. E Jesus não, ele olha o interior daquela mulher. E Jesus, dizendo isso, a Bíblia informa que seus acusadores começam agora a largar as suas pedras começam a cair no chão, desde o mais velho ao mais novo, ao mais jovem. E não fica nenhum, só fica apenas Jesus e aquela mulher. E aí Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E Jesus fazendo essa pergunta, a mulher, ela olha em sua volta e não vê mais os seus acusadores. Jesus diz: olha, se nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então Jesus fala: olha, se eles forem embora, eu também não vou lhe julgar. Vai e não te peques mais. E depois de Jesus ter liberado essa palavra para essa mulher, a Bíblia informa no versículo 12, que falou-lhe, pois, Jesus outra vez. Então nós vimos que Jesus estava em outro discurso, como era de prática, como era natural. Jesus está sempre pregando o evangelho, está sempre levando ali a direção para aquele povo. Onde Jesus diz: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Nós vimos que nesse versículo há uma palavra grega chamada egoiemi. Nós vimos que a palavra eu sou, ela também está descrita no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo número 14, onde no hebraico diz em re, axé, em re. É quando Deus queria falar com Moisés. A Bíblia informa que Deus, através de uma sarça, fala com Moisés e diz que ele é o que é. Ele é a luz do mundo.
aonde Deus começa ali a falar com Moisés, fala: Moisés, retira a sandália de teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. E aí no versículo 14, Moisés conversando com Deus e pergunta a Deus: e para este povo, para o povo aonde o Senhor está me direcionando, que eu irei falar para este povo? E Deus fala, diz que eu sou, Yireh, Hashem Yireh, eu sou ou eu serei o que serei. Então, independente da situação, do que você esteja pensando, Deus está falando: eu sou. E quando Jesus estava ali falando para aqueles fariseus, ele não entendia. Jesus, ele professa e diz: ego eimi, onde ele está dizendo: eu sou a luz do mundo, que no grego ego eimi é eu sou. Assim ele está dirigindo para aquele povo, para aqueles sacerdotes, para aqueles fariseus, onde eles conheciam as Sagradas Escrituras, dizendo: você lembra de Moisés, onde está descrito também na lei? Então, eu sou. Então, Jesus, ele está tomando a autoridade espiritual e dizendo: você lembra de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Você lembra o Deus de Moisés? Então, este mesmo Deus, ele se fez carne e habitou em nosso meio, aonde o livro de João, no seu capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo era carne, que o verbo, ele se fez carne e habitou em nosso meio. Então nós vimos que Jesus, ele está assumindo aqui o local de autoridade, aonde ele está ali dizendo: eu sou a direção. Eu acredito que muitos devem estar arrazoando, muitos arrazoou ali naquele momento, onde ele dizendo: eu sou, porque Jesus falou aquilo, porque eles conheciam a tradição judaica. E quando Jesus, ele chama a atenção daqueles fariseus, é porque Jesus sabia que eles iriam arrazoar em seus corações. Então Jesus deixa aquele povo atônito. E muitas das vezes nós estamos, às vezes, sem direção, sem rumo. Você se pergunta: Senhor, por que acontece isso na minha vida? É porque muitas das vezes nós não estamos na direção. É por isso que Jesus Cristo, ele informa para aquele povo, um povo onde não tinha uma direção, onde não tinha um norte, onde ele conhecia a Escritura, mas não conhecia o autor, onde ele conhecia as Escrituras, mas não conhecia o dono da palavra, onde ele conhecia a tradição, mas não conhecia o dono da tradição. Então, muitas das vezes, tem pessoas que podem até conhecer as Sagradas Escrituras, mas não conhece o autor e consumador da sua fé. Muitas das vezes nós até achamos que conhecemos, mas muitas das vezes nós estamos sem rumo, sem direção. É por isso que Cristo, ele chama a atenção daquele povo e diz: eu sou a luz do mundo. Porque o mundo, ele precisa de uma direção. Quando você entra dentro de um carro, se você não tomar o controle daquele carro, ele bate. Se você não tomar o controle daquele carro, ele não anda. Se você não tomar o controle daquele carro, ele não vai nem para a direita nem para a esquerda, porque um carro precisa de uma pessoa para tomar o controle. Nós vimos também uma referência muito linda que está descrito em Salmos, Cântico 119, do verso 105, onde diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós vemos o norte desta palavra, porque nós entendemos que no carro ele tem o farol baixo e o farol alto. Nós vimos que existe dentro de um carro um farol de neblina. Nós vimos que existe uma luz para lhe guiar em meia escuridão. E trazendo para os dias de hoje, esta luz é Cristo, aonde ele toma a direção da nossa vida para nos guiar em meias trevas, em meias calamidades, em meia dificuldade. E o povo desta nação, deste mundo, ele precisa de um norte, e esse norte é Cristo. Jesus Cristo, ele é o norte das nossas vidas, da nossa alma. Nós sabemos que sem ele nada poderemos fazer. Nós vemos que Cristo, ele continua ali
descrevendo a sua autoridade, ao ponto de dizer no versículo de número 32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se conhecerdes a verdade, verdadeiramente sereis livres, no versículo 33. Então nós vimos Cristo tomando autoridade, dizendo, olha, se vós conhecer a verdade, quem é a verdade? A verdade é Cristo. Cristo, ele é a verdade. Nós vimos também essa passagem descrita sobre a luz no início da formação do mundo. A Bíblia informa no Gênesis, como foi descrito também em Gênesis capítulo 3, né, onde Deus chama o homem. Mas nós vimos em Gênesis capítulo 1, onde Deus diz, façamos, né, a nação, façamos luminares, façamos a terra, onde ele diz no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus também, haja luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então nós vimos Deus no início de todas as coisas, fazendo a luz, e a luz é boa, porque a luz é necessário para que nós enxerguemos o que está sobre a nossa frente. E Cristo, ele é a luz deste mundo. Muitas das vezes você pode estar andando em meio à escuridão, olhando para a direita, olhando para a esquerda e dizendo, não há uma solução. Olhando para a situação financeira, olhando para a situação física, pode ser uma doença, pode ser uma canseira, uma fadiga, pode ser até mesmo uma solução espiritual, você está precisando, necessitando, e olha, ainda acha que não vê solução, mas Cristo diz que ele é a luz deste mundo. Ele é a solução e ele veio e morreu para que nós tenhamos a vida e vida com abundância. Nós necessitamos dessa vida, uma vida espiritual, uma vida diferente, onde Ele nos guia, onde Ele toma a nossa vida pelas nossas mãos e diz que nós iremos conseguir. O salmista Davi, ele diz que o Senhor é nosso pastor, de nada terei falta, no Salmos Cântico 23, é porque muitas das vezes o salmista ele passou por dificuldade, onde ele achava que ele não iria chegar, onde ele achava que ele não iria conseguir, mas ele está dizendo, se for na escassez, o Senhor é meu pastor, se for na abundância, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Nós vimos também Paulo passando por dificuldade, e ele diz, todas as coisas me fortaleço em Cristo Jesus. Ele diz também para Timóteo, desperta o dom que há dentro de ti, Timóteo. Por quê? Porque Paulo sabia do poder de Deus, onde ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas, em nossas dificuldades. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa. Nós vimos Jeremias na corte, e Deus dizia para Jeremias, clama-me. Acredito eu que Deus está falando, Jeremias, a dificuldade que está na tua volta, ela não é maior do que eu. A dificuldade que bate na tua porta, ela não é maior do que a vida que eu tenho para lá te dar. Independente da situação, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes, da qual vós não sabes. E nós vemos que Deus estava falando aqui para aqueles fariseus, para aquele povo que outrora queria julgar uma mulher porque foi pega em adultério, mas Deus queria ensinar o dom do amor, porque o amor tudo supera, o amor tudo pode, o amor tudo suporta. Então nós vimos que Deus estava ensinando o amor através de seu Filho Jesus Cristo, e ele estava direcionando aqueles fariseus. Ele continua dizendo no versículo de número 14, ele diz, Jesus respondeu e disse-lhe, ainda que
eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Jesus estava dizendo, olha, vós estão arrazoando, mas vós nem sabem para onde irá parar a tua alma. É como o Evangelho de Lucas diz, ó louco, se pedir a tua alma, de quem será? Ó louco, esta noite pedirão a tua alma. Então nós vimos que Jesus, ele trazendo à tona a direção da vida daqueles homens e dizendo, eu testifico de mim mesmo, mas o meu testemunho é verdadeiro. Jesus estava dizendo, olha, todas as palavras que saem da minha boca, ela é verdadeira. Jesus está dizendo que todo o seu testemunho, ele é verdadeiro. Jesus, ele estava ensinando aquele povo, mas o povo estava com o coração duro. E muitas das vezes nós somos pegos em ocasiões difíceis e nós esquecemos de olhar para o Calvário. Nós esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Mas irmão, irmã, olha para Cristo, porque Ele que morreu por ti. Não foi meramente qualquer ser humano, não foi eu, não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seu amigo que morreu por ti, mas sim Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa vida. Ele morreu para te dar vida, e vida com abundância. E Jesus continua, no versículo 15 diz, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E ele continua, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas eu e o Pai que me enviou. Então Jesus, ele está usando aqui também da palavra do Velho Testamento, onde diz que o testemunho de duas pessoas, ele tem veracidade. O testemunho de duas pessoas, ele é verdadeiro, e ele está dizendo, olha, o meu testemunho é verdadeiro, e a ninguém eu julgo, mas se eu julgar, eu julgarei corretamente, porque eu não julgo só, julgo eu e meu Pai, nós julgamos juntos, porque nós somos um. Então Jesus, ele está dizendo, olha, vós julgais segundo a carne, segundo os vossos olhos, segundo as vossas concupiscências, segundo os vossos quereres, mas eu não, eu julgo, o meu juízo, meu julgamento, ele é verdadeiro. Então nós vimos que Cristo, ele é a luz, e nós vimos que dentro de uma casa sem uma luz, ele é uma casa tenebrosa, e esta casa é a nossa vida sem a luz, a nossa vida sem Jesus Cristo. Ele é um mundo de escuridão, é um mundo vazio, aonde nós não podemos enxergar as coisas espirituais, aonde nós não andamos segundo os querer de Cristo, mas segundo a nossa própria vontade. Mas Cristo está dizendo nesta noite, eu sou a luz para iluminar a tua casa, eu sou a luz para iluminar a tua vida, porque o mundo, Jesus Cristo, quando ele fala o mundo aqui, é a nação, é o mundo inteiro, desde o mais velho ao mais novo. Nós vimos que nós não somos nada. Você já se deparou sobre um carro, dentro de um carro, e ele todo apagado? Faz um teste, faz um exemplo. Entra dentro de um carro, apaga todas as luzes e entra numa BR e sai de fora dentro para ver se você consegue enxergar. Você não consegue enxergar porque é necessário de uma luz. Se até mesmo uma luz física, uma luz meramente de um carro, ele faz você ver coisas além daquilo que os seus olhos não conseguem ver. Imagine a luz de Cristo dentro da tua vida. Imagine a luz de Cristo quando entra dentro da tua vida. Imagine o que Cristo vai fazer na tua vida. Ele vai fazer você enxergar as coisas espirituais. Ele vai fazer você ver a sua misericórdia. Ele vai fazer você enxergar coisas espirituais. Ele vai fazer você se fortalecer, crescer
gradativamente todos os dias na sua vida espiritual, porque desde a fundação deste mundo, Deus disse que a luz era boa. Então nós vimos que luz demais nunca é ruim, mas as trevas, um lugar entenebrecido, ele é horrível. Você já entrou numa casa sem uma luz, você consegue andar direito, você não consegue. Então essa luz é uma luz física, mas a luz de Cristo é uma luz espiritual, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse que lá no céu não vai precisar de luz física, porque Cristo é a própria luz. O Evangelho também, João vem descrevendo que ele é a luz deste mundo, como está descrito no versículo 12. E o mundo precisa desta luz, porque nós vemos o homem e a mulher correndo de um lado para o outro, sem saber para onde ir. Por quê? Porque ele não tem a luz de Cristo. Mas quando você tiver a luz de Cristo, você vai andar não como o mundo anda, mas andar direcionado por Cristo. Nós vemos também no capítulo de número 3, versículo de 1 em diante, Cristo, ele começa a conversar com Nicodemos ali na calada da noite. Nicodemos vai até com Cristo e conversa com Cristo. E nós vimos que Cristo começa a falar para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos nascer de novo. E Nicodemos pergunta: eu voltarei para dentro da barriga da minha mãe? Não, Nicodemos, necessário vos nascer de novo. O que é carne, carne, o que é espírito é espírito, mas necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo. Cristo estava dizendo: Nicodemos, é necessário haver uma mudança. E quando a luz de Cristo ele entra em nossas vidas, há-se uma mudança, total diferença que você vai ver na sua vida. A Bíblia também informa em Atos, em capítulo de número 2, dizendo que os homens de Deus, dizendo que os apóstolos, a igreja estava unanimemente em um só acordo, em um só propósito. E a Bíblia informa que eis que o Espírito de Deus desceu sobre a vida daqueles homens, e aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, e línguas como que de fogo repartidas sobre cada um pousou-se. E a Bíblia informa que eles falaram em outras línguas, e a Bíblia informa que aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E essa luz, nós quando recebemos o Espírito de Deus e ele entra sobre a nossa vida, onde que nós vimos que as trevas, no grego é escótia, que é escuridão devido à falta de luz. E por quê? Porque nós vimos que as trevas, ela é feia, não é? Mas as trevas, ela só é treva porque ela significa ausência de luz. Então uma pessoa sem direção, uma pessoa sem rumo, é porque ela ainda está sem a direção da luz. Ela está cheia de ausência, ela não tem a luz de Cristo. Mas quando ela tiver a luz de Cristo, ela vai ser uma pessoa direcionada não pelo seu crer, direcionada não pela sua vontade, mas direcionada pela vontade de Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É por isso que Cristo ele dá um rumo. É por isso que Cristo ele dá uma direção. É por isso que Cristo ele conclui no capítulo 8 dizendo: antes que Abraão nascesse, eu já era. Antes que Abraão nascesse, eu já era. Cristo está dizendo desde a fundação do mundo. Abraão nem sonhava em nascer. Eu já sou, eu já era, eu já estava, eu já operava, eu já fazia. É porque muitos eles arrazoavam em seus corações dizendo: eu sou filho de Abraão, eu sou da descendência de Abraão. Mas Cristo diz: antes que Abraão fosse, eu já operava. Antes que Abraão estivesse ali, governando ali,
aquele povo eu já governava, eu já operava. Enquanto muitos está dizendo, eu sou filho de Abraão, igual a igreja de Coríntio, dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de João, eu sou de Pedro, eu sou de apóstolo Paulo, mas não, nós não somos de ou B, não, nós somos de Cristo, porque antes do mundo existir, ele era. Antes de Abraão nascer, ele diz, eu sou Egoemir, aonde ele diz, eu sou. A Bíblia também vai informar no livro de Apocalipse, dizendo que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele não tem limite, ele é ilimitado, ele é o que é na hora que você precisar. Está precisando de um conforto, ele é o teu conforto. Está precisando de uma palavra, João diz que ele é o verbo. Está precisando de um conselheiro, ele é o conselheiro, príncipe, Deus forte, ele é Emanuel. A Bíblia também informa que ele é o que é desde a fundação. Então, irmão, não se preocupe com o que o povo irão dizer, porque ele é a luz deste mundo. É por isso que Cristo traz um tema forte, ele traz a direção, ele traz o alfa, o início, ele traz também o ômega, o fim de todas as coisas, o início e o fim. Ele é por isso que Jerônimo diz que o Evangelho de João ele é comparado à águia, porque Cristo ele está sobre autoridade. Cristo, a visão de Cristo, ela não é uma visão limitada, ele é uma visão superior. Ele vê o profundo e o oculto. É por isso que Cristo morreu na cruz, para nos salvar, para que nós tenhamos vida com abundância. A Bíblia informa no livro de Jeremias, quando Jeremias diz, eu sou uma criança, eu não sei falar, e Cristo ele direciona e diz, Jeremias, antes que tu nascesse, eu te formei, eu te gerei, te separei, te dei-te entre as nações como profeta. E Cristo ele sabe escolher, Cristo ele sabe olhar o profundo e o oculto. Enquanto um homem está olhando aos seus próprios olhos, Cristo ele olha o teu coração, ele olha a tua sinceridade, ele olha para o teu coração, porque irmãos, nós somos fracos e sem Cristo nós não somos nada, porque ele é a luz deste mundo, ele é aquele que pode nos iluminar, ele é a vida, aonde no grego é zoe, vida, o estado daquele que possui vitalidade. É por isso que ele diz, porque não andará em treva, mas terá a luz da vida. Cristo, ele está lhe oferecendo a vitalidade, ele está lhe oferecendo a vida com abundância, ele está lhe oferecendo uma paz que se sobressai ao entendimento humano, é uma paz espiritual, aonde que mesmo com o cansaço do teu trabalho, mesmo com a labuta do teu dia a dia, você chega na sua casa, reclina a tua cabeça e diz, obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. É como Davi escreveu lá no livro de Salmos, aonde ele olha para o monte e diz, levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Independente da situação que você esteja passando hoje, olha para Cristo, porque ele é a luz da vida. Porque, irmão, o ser humano ele é falho. Os evangelhos também ele escreveu
Como guiará um cego? Guiará um outro cego, cairá os dois no buraco, não tem como, irmão, um cego guiar o outro cego, porque a nossa visão, ela não é dessa terra, a nossa visão é uma visão espiritual, que só vem através do Espírito Santo de Deus, porque ele disse: olha, meus irmãos, eu voltarei para o meu Pai, eu voltarei para a minha casa, mas eu rogarei a meu Pai para enviar o Espírito Santo, o Consolador, para que vós não ficais órfãos. Então nós temos o Espírito Santo de Deus, ao qual nos direciona, ao qual nos dá uma direção, ao qual nos dá um norte. É como foi fala aqui nesta noite: onde tu estais? E Cristo está à procura de homem e mulher, e Cristo está procurando homem e mulheres para que venham ser cheios da graça e do Espírito Santo de Deus, para que venha ser guiado por Ele, independente da ocasião, porque não é a terra que te faz florescer, não é o local que vai te fazer criar raízes, mas sim o local onde Cristo venha ser o seu norte, porque no local ele pode ser uma terra árida, o local ele pode ser desértico, o local ele pode ser pedregoso, mas se tiver Cristo na direção da sua vida, na direção da sua família, você vai crescer, porque Ele é a luz deste mundo. Fica com essa palavra em teu coração, confia nele e o mais ele fará. Não é o irmão, nem a irmã, nem um pastor, nem um presbítero, nem um diácono, não. É Cristo. Ele é a luz deste mundo. Para que não saia de sua memória, irei citar paulatinamente nesta noite. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz deste mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então confia no Senhor, porque aquele que confia no Senhor, ele é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo o sempre. Porque quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele olha para Cristo, que é o autor e consumador da sua vida. Então não se preocupe, confia no Senhor e faz como aquele homem, aonde pergunta para Paulo: Paulo, o que é necessário para eu também conhecer esse Cristo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então crê no Senhor, porque Ele é a luz deste mundo, Ele é a luz da sua família, Ele é a luz da tua casa, Ele vai ser a luz lá no teu emprego, Ele vai ser a luz aonde você colocar a planta de seus pés, porque a Bíblia informa que quando Isaac, o filho de Abraão, estava lá no Egito, ele cavou mais de um poço, e todas as vezes que roubava o seu poço e fechava e tomava, ele cavava outro poço, e o poço continuava dando água, porque Cristo era a direção de Isaac, e Cristo é a nossa direção. Confia no Senhor, porque Ele é a luz deste mundo. Confia no Senhor, porque sem Ele nada podereis fazer. Confia no Senhor, porque sem Ele nós não somos nada. Confia no Senhor, porque se não for Ele, não sai uma palavra da tua boca. Confia no Senhor, porque se não for Ele, a porta não abre. Confia no Senhor, porque se não for Ele, a tua causa não sai da gaveta. Confia no Senhor, porque se não for Ele na sua vida, você
entra em desespero e não sai da dificuldade. Mas nós teremos dificuldade, mas em todas elas Cristo estará conosco, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso mediador, Ele é o autor e consumador da tua vida, e foi Ele que morreu por ti e por todos nós. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Não quer dizer que você não passará por dificuldade, não quer dizer que você não terá provações, mas quer dizer que em todas as dificuldades Ele estará contigo. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. Maravilhoso Deus, eterno Pai, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória. Obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede, esta rica, única oportunidade. Eu não sei se daqui a 10 segundos, uma hora, um dia,
um mês, um ano, eu não sei se eu vou ter oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas nesta noite que o Senhor assim me concede esta oportunidade, mas também a todos que nos ouvem na sala espiritual, a todos que nos ouvem nas praças, no ponto de ônibus, pessoas que nos ouvem no comércio, a você que está no canal, enfim, você também tem esta oportunidade. Do que a palavra de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, diz para mim e para você: lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda e arrependa-te, porque não sabe a hora que virei contra ti. O Senhor, nesta noite, diante desta mensagem que o amado irmão trouxe para mim e para você hoje, que nós possamos entender: a luz está ainda acesa. A luz ainda está iluminando. A luz ainda está te chamando. A porta ainda está aberta. O irmão trouxe para mim e para você esta mensagem exatamente dessa luz que não precisa de água, dessa luz que não precisa de máquinas, mas dessa luz divina, dessa luz que realmente, como ele falou, o Salmo 119, versículo 105, essa luz é a palavra, e a palavra dele é que pode nos levar a entrar no céu. Quando nós recebemos, quando nós ouvimos, quando nós realmente guardamos no nosso coração, como diz exatamente Davi: Senhor, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E diante desta palavra de Davi, Jesus também testificou sobre a luz, sobre eu sou, quando assim os seus discípulos: Senhor, aqueles cegos, Jesus, filho de Davi, tal, chamou, Jesus explicou a eles: antes de Davi eu já existia, amém? Antes de, ele me chama Senhor, filho de Davi. Não é Davi, é Senhor, é Jesus. Senhor já existia. Mas por que aquele cego de Jericó, por que as pessoas falavam Jesus, filho de Davi? Por causa da descendência do povo judeu. Que Maria era do descendente do povo judeu, e assim José, e assim meu irmão. Desse jeito, né? Então o povo se apegou nisso, né? Então nessa tradição e fala, mas o Senhor, porque é tão claro em nós entendermos, eu não sei se o irmão falou, me perdoa se eu repetir, amém? O irmão permite? Amém? Mas no princípio, lá no princípio da criação, Jesus falou bem assim, Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos no plural, dizendo 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Já existia. Eu já sou. Amém? Essa é a luz que nós precisamos todos os dias, meu irmão, minha irmã. Jesus deu uma palavra rica para mim. Jesus deu uma palavra rica para você. Jesus deu uma palavra rica para todos nós. De repente você não consegue entender o que Jesus falou nessa palavra. Mas eu tenho aprendido nela o seguinte: ei, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a nossa luz de fortaleza. Jesus está falando que eu posso ter dor. Jesus está falando que eu posso perder um ente querido. Jesus está falando que eu posso perder um emprego. Jesus está falando que eu posso passar por enfermidade. Mas tem algo que Jesus nos dá: a segurança de estar com Ele para vencer todas essas lutas. E só quem está na luz
que enxerga, que vê e aprende, corrige, se exorta, se humilha, se arrepende e pede perdão dos pecados. A luz do Senhor, ela é uma amplitude, porque realmente Ele fala para nós ainda, vou fechar para orarmos, Ele fala ainda para nós, naquele lugar para onde Ele está, que foi nos preparar uma morada, naquele lugar que Ele foi preparar-nos uma morada, o que é que Ele falou? Lá a luz vai ser resplandecente, não vai ter escuridão, não vai ter trevas, as ruas vão ser de ouro. Este é o lugar que Jesus nos chama para estar guiando nessa luz. Não sei se é um louvor que canta a estrela de Davi, brilha, não sei, mas não entendo agora, no momento não veio, mas lembrei da estrela que o pessoal fala, né? Que brilha, que é a luz do Senhor. Meus irmãos, agradeço o nosso amado irmão Diego que está aqui conosco. Espero que o irmão se sentiu bem neste local, entendendo que a presença do Espírito Santo de Deus se faz presente aqui. Agradeço ao Senhor Jesus pela vida da irmã Luciana Souza. A nossa amada irmã é a esposa do irmão do presbítero Diego aqui, que está conosco. Quero desde já agradecer ao Senhor pela vida do irmão Robson, que está ali, está pedindo oração pelo irmão Evandilson Souza. Amém? Então vamos assim orar exatamente pelo irmão Evandilson Souza. Amém? Que aonde ele estiver neste lugar também, que a luz do Senhor faça presente na vida dele. Que a luz do Senhor possa tirar ele de algo que possa estar tirando a paz do coração, possa estar impedindo de repente de aceitar Jesus, que a gente não sabe. Amém? Então, nós agradecemos aí exatamente ao Senhor Jesus pela vida do irmão Evandilson, e vai entrar no nosso livro de oração, exatamente, e também pela nossa, e pela irmã Poliana, né? Pela esposa do irmão Evandilson. Vamos orar pela família dele toda, irmão? Vamos? Amém. Né? Vamos orar pela família, né? Eu não sei se ele tem filhos e tudo, mas a gente pega, não cabe a nós relatar o motivo da oração, mas nós já recebemos pelo Espírito Santo de Deus para o motivo orar. Amém? A partir do momento que o irmão estiver orando pelos jovens, tá certo? Por libertação. E que nosso irmão Evandilson também possa receber esta oração. Eu creio no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos estar orando. Amém? A nossa irmã Aparecida pode colocar, a irmã Andréia pode colocar aí o aviso da oração aí, tá bom? Sem problema nenhum, para nós sabermos que estarmos já. Temos que orar para a irmã que pediu oração no início do culto. Oh, aleluia, louvado seja a irmã. Deixa eu achar o nome da irmã aqui. Eu sei que é Tavares. Sobrenome eu guardei. A Olinda Tavares. Vamos orar. Ela está pedindo oração pela família dela e também pela vitalização do casamento, tá? Então ela está pedindo oração pela família e que o Senhor possa fazer reviver o casamento, né? Que já estava, como traz para nós agora, né, irmão? Vamos orar? Amém? Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Se Jesus não me chamar esta noite ou daqui a pouquinho, tá? A minha vida pertence a Ele. Então, se Ele não me chamar esta noite, eu quero estar com a permissão dEle aqui, mais uma vez, para receber aqui um amado irmão, para nós podermos ouvir a palavra do Senhor. Minha irmã Arlete, dê um abraço na irmã Josefina aí, em nome de Jesus, tá? Um abraço a todos os irmãos aí, a irmã Dani e enfim a outros, tá bom? Vamos orar, meu irmão? Amém, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, entregar na mão dele, porque só apenas ele consegue alcançar, né,
aquilo que nossos braços, nossos olhos, nossos ouvidos não conseguem alcançar, mas Cristo, sim, Ele consegue alcançar e operar. Oremos em nome de Jesus. Soberano eterno Pai, neste exato momento, venho aqui, meu Pai, apresentar ao Senhor pela vida de Georgito, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que ele está passando uma certa dificuldade, mas apenas o Senhor, Pai, pode operar na sua causa, na sua vida. Que o Senhor, meu Pai, venha estender as tuas mãos sobre a sua vida, que o Senhor venha operar, meu Pai, naquela causa, na causa de ansiedade, que o Senhor venha cortar todos os laços, todos os embaraços, tudo aquilo que não provém do Senhor. Também a nossa irmã Edna, meu Pai, ali de Praia Grande, que o Senhor venha entrar com a tua providência. Também nossa irmã Aparecida, apresenta ao Senhor a vida também da nossa irmã Inácia e nossa irmã Sônia, também a Fátima Leite. Apresenta, meu Pai, essas pessoas na mão do Senhor, que o Senhor venha operando, meu Pai, em cada causa, em cada vida, em cada família, também sobre a vida dos jovens, meu Pai, trazendo libertação, que o Senhor venha operando no meio desses jovens, fazendo grandes homens, meu Pai, amados, que venha pregoar a tua palavra, homens que venham, meu Pai, operar segundo o teu evangelho, segundo a tua graça, também pela família, meu Pai, de cada um, a minha família, a família do nosso irmão Djalma, também já apresenta a sua vida dele, a vida também dos entes queridos, ao qual perdeu, meu Pai, a nossa irmã, a qual, meu Pai, mais está passando por um certo sentimento, a qual nós todos, meu Pai, mas nós não estamos escape de passar, mas que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha entrando com a tua misericórdia, também, meu Pai, sobre a família do Neidilson, meu Pai, também sobre o casal, meu Pai, da Vanessa, do Jorge, da Val, Renata, que o Senhor venha operando, meu Pai, sobre a vida de cada casamento, sobre de cada família, também sobre a vida da Renata, da nossa irmã Flávia, também da nossa vida, meu Pai, a vida do irmão Evandilson, Souza, Poliana e família, que o Senhor venha, meu Pai, estendendo as tuas mãos, entrando nesta calça, operando, meu Pai, que segundo nossos olhos pode até ser difícil, pode até ter um impedimento, mas que o Senhor, meu Pai, venha quebrar os embaraços, que o Senhor venha entrando nessa calça, também sobre a vida de Olinda Tavares, a sua família, pedir, meu Pai, restauração, meu Pai, que segundo o teu querer, segundo a tua vontade, a palavra do Senhor diz que o Senhor formou o homem e a mulher, que o Senhor, meu Pai, aquilo que o Senhor juntou, não separe o homem, que apenas só está tendo, meu Pai, separação, por causa da dureza do coração do homem, que tem uma dureza de perdoar, mas que o Senhor, meu Pai, venha deliberar o perdão sobre, meu Pai, sobre esse casamento, venha operar, Senhor, venha restaurar, porque nós sabemos, meu Pai, que é bom que o homem ande junto, ele e a sua esposa, a qual o Senhor separou, a qual o Senhor juntou, para que venha ter comunhão, e que o Senhor venha ser o centro, meu Pai, de toda a família, que o Senhor venha ser o centro, meu Pai, deste jovem. Eu já libero uma palavra de libertação da parte do Senhor. Liberta esses jovens, meu Pai, da Cracolândia, liberta esses jovens, meu Pai, do tráfico, liberta esses jovens, meu Pai, amado, da cocaína, da maconha, da cachaça, Senhor, liberta esses casais, restaura essas famílias, opera, Senhor, em cada vida, meu Pai, nesta noite, opera, Senhor, em cada casa, Senhor, vem repreender, meu Pai amado, toda a horte, todas as investidas de Satanás, que tem tentado querer operar, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor, meu Pai, é o autor e consumador da nossa vida. Entra em nossa causa, entra em nossas vidas, opera maravilhas, meu Pai, da parte do Senhor. Eu já entrego, meu Pai, este culto na mão do Senhor, que o Senhor venha continuar conosco, continua falando com o teu povo. Se você estiver dentro do teu carro, na tua casa, independente do local aonde você esteja, que a mão do Senhor venha alcançar a tua vida, venha te libertar nesta noite, que você venha ser um homem, venha ser uma mulher de Deus, venha ser um jovem, assim como foi Timóteo, cheio da graça do Senhor, assim como foi Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, assim como foi aqueles apóstolos, cheio da graça do Senhor, que o Senhor venha te libertar, em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos nesta noite, e já lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, Aleluias, e a graça glória do nosso a Deus, Senhor Jesus Cristo,
doces santas consolações do teu Santo Espírito, Pai, esteja com todos, Pai, nesta noite, que possa estar sofrendo, possa estar com dor por perca ou por enfermidade, que o Senhor venha confortar, Pai. Assim nós oramos, Senhor, e agradecemos. A igreja que está reunida diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai.